Turma, tudo bem? Bom dia para vocês. Vamos iniciando a nossa aula de matemática. Tópico da aula de hoje, gráfico de uma função quadrática, ou gráfico de uma função do segundo grau. Vamos aqui. Como eu oriento sempre em todos os vídeos, não copie nada no momento. Ao final eu quero que vocês copiem tudo que eu colocar na lousa, mas agora não é o momento. Apenas assista a videoaula para que você tenha compreensão do assunto. Vimos que o gráfico da função afim y igual a ax mais b, para x pertencente a todos os reais, x pode ser um número positivo, positivo inteiro, negativo inteiro, decimal, número irracional, número racional, o gráfico é uma reta. Nós vimos que, plotando o gráfico, tem uma função, coloco valores para x, descubro y. Colocando estes pontos no gráfico, sempre vai formar uma reta, ok? Isto é uma característica da função afim. E a função quadrática? Agora, conheceremos a curva que representa o gráfico de uma função quadrática. Logo, já de início, vocês saberão que o gráfico de uma função quadrática forma uma curva e não uma reta. E essa curva ela tem um nome que daqui a pouco eu vou informar a vocês. Beleza? Atenção aos assuntos desta aula. Veremos aqui dois exemplos. Construa no plano cartesiano o gráfico da função y igual a x² menos 4, sendo x qualquer número real. Então aqui, gente, a mesma situação de sempre. Monto a minha tabelinha, eu atribuo valores para x, tenho a função, para cada x eu descubro um y, e aí depois eu ploto no gráfico. Eu esboço esses pontos no gráfico, ligo os pontos para ver o que vai formar, ok? Bom, o exercício disse que x é qualquer número real, mas para facilitar, vamos pegar números inteiros, tudo bem? Não vamos trabalhar número decimal a princípio, não. Bom, eu utilizei esses valores, 5 valores, tá? Na função afim eu disse que para formar uma reta, bastavam 2 pontos, ok? Tenho dois pontos aqui, esses 2 pontos ligados, eu já consigo formar uma reta, beleza? Na função quadrática, não é bem assim. Eu não preciso só de 2 pontos. Professor, quantos no mínimo? No mínimo 5, tá, gente? Então eu já vou aqui, a gente já vai combinar que nos exercícios de desenhar gráfico de função quadrática, sempre nós colocaremos 5 valores. Professor, pode ser 3, 2, 4? Não, vai ficar insuficiente para que a gente faça o nosso desenho, tá? Então vamos acordar aqui que nós colocaremos sempre 5 valores. 6, 7 em diante não precisa, aí já são muitos números, ok? Então o mínimo é 5, mas é suficiente para que a gente venha a fazer o estudo aqui do gráfico. Gente, então vamos lá. Mesma situação de sempre. Eu tenho a função, eu atribuí valores para x, vamos descobrir o y, então nós teremos y igual x ao quadrado. Vou fazer de pincel colorido para ficar bem dinâmica a aula. Galera, não copie no momento. X ao quadrado, quanto que vale x? Menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 4. Tudo bem? O x é ocupado agora pelo valor 3 negativo, que eu supus este valor. Poderia ser outro? Poderia. Fica tranquilo. Quanto que nós temos aqui? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, 9. 9 menos 4, 5. Quando o x é menos 3, o y é 5 positivo. Tudo bem? Beleza. Vamos a x igual a menos 2. X menos 2. Y, vamos aqui, igual x ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4. A mesma função sempre.
Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4 positivo. 4 menos 4, 0. Ou seja, quando o meu x é menos 2, o meu y é 0. Lembrando que y sempre é a imagem da minha função. Os valores de x são o domínio e os valores de y são a imagem da nossa função. X igual a 0, beleza? E y igual x ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4. 0 ao quadrado, 0. 0 menos 4, menos 4. Beleza. X igual a 2 e y igual 2 ao quadrado, 2 ao quadrado menos 4. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Olha que interessante, gente. Temos o mesmo valor para y em dois valores distintos de x. Ok? Isso aqui é uma característica básica, singular, particular da função quadrática. Depois nós veremos o que isto significa geometricamente, tá bom? Beleza. Agora vamos ao último ponto. X igual a 3. Teremos y igual x. Quanto que é o x aqui? 3. 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 9 menos 4, 5. Olha, professor, outra coisa nós temos aqui. Para outro valor de x, diferente de menos 3, deu o mesmo valor para y. Tá bom? Magnífico. Bom, gente, finalizei a tabela, ok? Todos os exercícios de esboço de gráfico de função, tanto afim quanto quadrática, nós desenharemos a tabela para ficar mais didático. Desenhe o plano cartesiano, use régua. Galera, esse plano cartesiano, ele é composto por dois eixos ortogonais, ou seja, dois eixos perpendiculares no caso, e ortogonais que se encontram no mesmo plano. O eixo da horizontal é o eixo X, com a setinha para a direita. Pessoal, tem aluno que desenha plano cartesiano assim, ó. Professor, tá certo, não tá? Não tá, gente, eu tenho que mostrar a seta. O X aumenta para a direita e o Y aumenta para cima. Eu tenho que colocar para onde é o sentido de crescimento dos meus eixos. Muitos alunos que colocam assim, ó, fica incompleta a questão, tudo bem? Tem que colocar a setinha. É um detalhe, mas um detalhe muito importante. Beleza. Eu fiz os nossos pontos, calculei os pontos. Basta plotar no gráfico. Vamos lá? Bom, quando o meu x é menos 3, o meu y é 5, está lá em cima. Então, gente, é o que eu falo para vocês sempre. Use régua, tudo bem? Use régua para plotar o gráfico. Então, aqui nós temos o primeiro ponto. Quando o x é menos 2, o y é 0. Se y é 0, o ponto está em cima do menos 2 em x. Então, está aqui, ó. Tá? Eu sempre confundo aqui as cores dos pincéis. Quando o meu x é 0, o y é menos 4. Agora inverte. Se é x igual a 0, o ponto está em cima do y menos 4. Está aqui, ó. Belezinha? Quando o meu x é 2, o y é 0. Se o y é 0, está em cima do 2 em x. Está aqui. E quando o meu x é 3, o y é 5. Quando o meu x é 3, o y é 5. Tudo bem, gente? Galera, agora nós vamos desenhar, a gente vai ligar os pontos, tá? Uma coisa que a gente pode aqui, não pode fazer, é o quê? É ligar os pontos de forma reta, tá? A primeira vez que vocês estão vendo gráfico de função quadrática, então vai ficar um pouco difícil de desenhar, mas com muita prática vocês aperfeiçoarão, tá? Então vamos aqui, ó. Ele é curvado, tá? Pronto. Esta é a curva que representa
a função quadrática. Tudo bem? Como que é o nome deste desenho? Parábola. Outra coisa, lembra que na função afim, eu sempre no pezinho, ou lá em cima ou embaixo da função, eu colocava a expressão? Vamos colocar aqui também, para ficar uma informação completa, y igual a x² menos 4. Tudo bem? Gente, qual é o nome desta curva? Esta curva chama-se parábola. Chama-se parábola. Tudo bem? Bem tranquilo. Tá certo? Então, este aqui foi o primeiro exemplo. Na aula faremos 2 para ilustrar esse fenômeno. Antes de partirmos para o segundo exemplo, moçada, eu quero trabalhar com vocês o significado deste ponto aqui, do menos 4. Tá? Se você notar no gráfico, este menos 4, em geometria, aqui na parte matemática de função quadrática, nós chamamos que é um ponto de inflexão. Este ponto aqui é chamado de ponto de inflexão. Ponto de inflexão, aqui, a princípio, nono ano, nós chamaremos de vértice. Vértice da parábola. Tudo bem? E qual é o significado prático do vértice da parábola? Bom, o vértice da parábola, ele muda o sentido de crescimento da curva. Se vocês observarem, nesse sentido aqui, ó, a curva ela está diminuindo. Ela está decrescendo. Tá? Eu não vou entrar no mérito da questão mostrando tecnicamente o que significa isso, porque nós estamos no início do conteúdo, no início do assunto, e ficará um pouco puxado para a gente fazer essa abordagem. Então, basta nós vermos o seguinte, vamos imaginar uma montanha-russa. O trenzinho, né, o caminhãozinho da montanha-russa está aqui, ó. Vamos supor que fosse esse ponto. Ó, está caindo. Tudo bem? Este lado é o sentido decrescente da parábola. Desse ponto em diante, ó, o caminhãozinho lá da montanha-russa está subindo. Este lado, portanto, é o lado crescente da parábola. Logo, o vértice é onde a parábola muda o sentido de decrescimento para crescimento. E teremos outra situação em que o lado esquerdo será de crescimento e o lado direito de decrescimento. Não é uma regra. Todo lado esquerdo do ponto aqui, do vértice, sempre vai ser decrescente. Não é. Nós temos que analisar aqui. Não vou contar esse segredo agora para vocês. Serão cenas do próximo capítulo. Na aula de hoje, nós aprenderemos a esboçar gráfico da função quadrática e analisar o vértice da minha função. Tudo bem? Então, aquele ali é o vértice da nossa função y igual a x² menos 4. Vamos contar outro segredinho aqui do vértice. Muito bom, galerinha. Vamos lá. Igual eu falei para vocês, esse pontozinho é chamado de ponto de inflexão e vértice. Ele já está obtido aqui, tá? O ponto de inflexão é no y igual a menos 4. Bom, mas se o exercício nos fornecer apenas a função e pedir obtenha as coordenadas do vértice, muita atenção, eu não vou precisar desenhar o gráfico para eu obter o vértice. Vou perder muito tempo e isso não vai ser necessário. Passarei o exercício para casa para vocês ao final desta aula, que justamente nós estaremos calculando diretamente o vértice da parábola. Tá? Eu coloquei aqui para que vocês tenham no caderno a definição. Também chamado, o vértice da parábola, também chamado de ponto de inflexão, é o ponto onde a parábola inverte o seu sentido. Tá? O sentido de crescimento, o sentido de decrescimento. Temos duas coordenadas, claro, se a gente está falando de ponto, o ponto ele tem as coordenadas x e a coordenada y. Por isso que quando na tabelinha eu atribuo valores para x e calculo y, para cada pontozinho desse eu tenho uma coordenada, x menos 3, y 5, tá? Para este pontinho aqui,
x menos 2, y0 e assim por diante, beleza? Bom, a coordenada do vértice, se for x, muita atenção, chamarei xv igual a menos b sobre 2a, ok? E a coordenada y do vértice, chamarei de yv, v vem de vértice, igual a axv quadrado mais bxv mais c. Pessoal, muita atenção nestas duas equações. Aí você vai me falar, professor, que equaçãozinha complicada. Mas galera, é igual eu sempre falo, a prática leva ao aperfeiçoamento, por isso nós precisamos trabalhar, precisamos fazer muitos exercícios para que a gente venha a compreender a situação. Eu sempre falo o seguinte, na academia de musculação, por exemplo, é um exemplo que é bem prático para a gente entender. Entrei na academia hoje, malhei lá 1 hora e meia. Já sairei definido de lá? Claro que não. Precisarão do quê? De exercícios constantes. Trabalho, exercícios e mais treino. Na matemática, no estudo de qualquer área, não só nas ciências exatas, é a mesma situação. Eu preciso fazer exercícios. Por quê? Porque fazendo exercícios eu estarei treinando, eu estarei exercitando, praticando na minha mente aquele conteúdo que eu estou trabalhando. Então não se assuste com essas equaçõezinhas, tá? Quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que o y do vértice eu não consigo calcular sem ter calculado antes o x do vértice. Por quê? Porque ó, eu vou precisar do xv aqui e aqui, tá bom? Existe outra equação para cálculo do xv, do yv, do y do vértice. Mas eu não vou apresentar para vocês ainda. Vocês aprenderão só na primeira série do ensino médio, só no ano que vem, porque introduz uma outra análise, um outro conteúdo, outro assunto, e eu não vou abordar isso para vocês no momento, porque senão se torna muito aprofundado o assunto. Beleza? Então vamos lá. Igual eu falei para vocês, nós já calculamos o y do vértice e o x do vértice quando eu esbocei o gráfico. Mas eu quero mostrar para vocês que existe uma forma, uma técnica, e é essa que nós vamos fazer no exercício para casa, de calcular diretamente sem precisar desenhar o gráfico. Tudo bem? Então vamos lá. XV, ó, XV é o quê? Menos B sobre 2A. Moçada, não copie nada agora. XV. Bom, a equação, ela está aqui, ó. Vou aproveitar a função aqui. Quem é A, moçada? Ó, na função afim, nós temos 3 coeficientes, igual nós já aprendemos. Os coeficientes A, B e C. Se eu analiso a função, a forma geral, ax² mais bx mais c. O A é o número, é o termo que acompanha o x². Que número nós temos aqui? O número 1. O A vale 1. O B, bx. Essa função ela não tem termo bx, ela é incompleta. Significa que o B é 0 e o C é o termo independente que vale menos 4. Tudo bem? Então vamos lá, ó. XV é menos B. Vou fazer de cá. Menos B. Quanto vale o B? 0 menos 0 sobre 2 vezes o A, que vale 1. 0 dividido por 2 dá quanto, gente? Dá 0. Daqui a pouco eu mostro que já está calculado, já está representado no nosso plano. YV, Y do vértice. Aí é mais robusto, tá? É AXV quadrado mais, meu V está parecendo um 2. Isso. Mais BXV mais C. Então, YV vai ser o quê? XV não deu 0, gente? Vamos colocar aqui 1 vezes 0 ao quadrado, só para formalismo, tá? Mais o B é 0, vezes o XV, que também é 0, mais o C. Quanto que é o C? Menos 4. Mais, entre parênteses, menos 4. YV é igual 1 vezes 0 ao quadrado, dá 0. Mais 0 vezes 0, dá 0. Mais vezes menos, dá menos 4. YV,
0 mais 0, 0. 0 menos 4, menos 4. Tudo bem, gente? Resposta. Sempre nós colocamos aqui, ó, xv, yv, não é o plano, o ponto cartesiano? Então, nós temos como coordenadas do vértice, quem é o nosso xv? 0. Quem é o nosso yv? Menos 4. E não é justamente isso que nós temos no nosso plano cartesiano? Esse ponto aqui? Quais são as coordenadas desse ponto? Qual é o valor de x para ele? X, 0 e o y, menos 4. Eu já apaguei a tabelinha, mas lá na tabelinha você vai ver que quando o x é 0, o y é menos 4. Moçada, uma análise direta do cálculo da função do vértice, das coordenadas do vértice de uma função quadrática. Tudo bem? Lembrando que ali vocês já vão ter copiado. Então, nesta parte aqui, ó, eu só deixei para vocês verem, tá, o desenvolvimento do raciocínio. Mas vocês estarão copiando aí na sequência, pausando os vídeos depois, para fazer a análise do conteúdo completo, tá bom? Agora nós vamos para o exemplo 2, onde nós teremos a função, teremos o cálculo, a obtenção do desenho da parábola e depois a análise dos vértices da função. Tudo bem? Muito bem, moçada. Questão número 2. Construa no plano cartesiano o gráfico da função y igual a menos x² mais 4x, sendo x um número real qualquer. Mesma situação, tá bom? Monto a tabelinha, e é x, a função e o y, e atribuo valores para x. Quais foram os valores que eu atribuí para x aqui? 0 até 4 positivos. 0, 1, 2, 3, 4. Lembrando, 5 valores. Bora lá substituir? Onde tiver x, eu vou substituir pelo valor dado, tá? Então temos, na primeira situação, y igual menos x. Quanto que é o x que eu coloquei? Vou fazer de vermelho para destacar. X menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes x, 4 vezes 0. Menos 0 ao quadrado, dá 0, menos 0, né? Só para análise, tá? Mais 4 vezes 0, 0. 0 mais 0, ou 0 menos 0, então faz 0. Tá bom? X igual a 1. Y igual menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes x, que é 1. Esse menos, moçada, preste atenção que não está entre parênteses. Então, ele não pertence ao quadrado, tá? Então, eu vou repetir ele. 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 1, menos 4, menos 5. X igual a 2. Y igual menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Mais 4 vezes 2, 8. Menos 4 mais 8, 4 positivo. X igual a 3. Y igual. Estão acompanhando? X igual ao quê? Menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3. Menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3 que dá 9, mais 4 vezes 3, 12. Menos 9 mais 12, 3 positivo. E agora, x igual a 4. Y igual menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Mais 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Certinho, moçada? Beleza. Desenho gráfico.
vejo os intervalos que eu preciso. Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui, que algo de errado não está certo. Deixa eu só ver, parece que eu não fiz. Parece que alguma coisa não saiu certa. Opa, errei aqui, ó. Muito bem, é positivo, ó. Eu estava colocando negativo. Por isso que eu observei ali no intervalo. Perdão, tá, pessoal? O professor tinha colocado aqui negativo. Eu acredito que até alguém já tenha observado isso aí e depois iria me chamar no privado. Menos 1 mais 4 dá 3. Porque eu já tinha feito o intervalo aqui, por isso que eu observei que não estava certo aquele ponto. Então, quais são os valores de x que eu preciso? De 0 a 4, eu venho em desenho gráfico, e o y de 0 a 4 também. Venho em desenho até o ponto máximo que nós precisamos. Tudo bem? Vamos lá. Quando meu x é 0, o y é 0, o ponto, o gráfico passa na origem do plano cartesiano. Quando meu x é 2, o y é... Quando meu x é 1, o y é 3, x1, y3. Quando meu x é 2, o y é 4, 2 para x, 4 para y. Quando meu x é 3, o y é 3. Então, ó, quando meu x é 3, o y também é 3. E quando meu x é 4, o y é 0. Quando meu x é 4, o y é 0 em cima do ponto. Tudo bem? E agora nós vamos desenhar. Lembrando que função quadrática nós não ligamos em linha reta, tá? Faz aquela curvinha. Então vamos aqui. Com muito cuidado, sempre desenhando na forma de uma curva, tá? Então o gráfico ele desce, vai para mais infinito e para menos infinito, tudo bem? Então nós temos aí a parábola. Igual eu falei para vocês, vamos sempre escrever aqui em algum lado dela a nossa expressão, y igual a menos x quadrado mais 4x. E agora a pergunta é, onde nós temos o vértice? Aqui. Então este pontozinho aqui é o vértice da parábola. Por quê, moçada? É o que eu falei para vocês. Muda de crescimento. Pensa sempre na montanha-russa. O carrinho está subindo, então esse lado é crescente. Passou do vértice, cai, decrescente. O vértice, portanto, é onde nós temos a mudança. Eu já tinha escrito, né? Já apaguei. Muda o sentido de crescimento da nossa função. Vamos encontrar ele? Bom, eu já sei qual é. Vou mostrar para vocês. Quem é xv? Quem é a coordenada x do vértice? 2. E quem é o yv? Quem é a coordenada y do vértice? 4. Logo, este carinha aqui é o xv e este carinha aqui é o yv. Mas eu vou comprovar, vou mostrar para vocês que realmente isso é verdade. Tá bom? Então vamos lá. xv. Qual é a função? É menos b sobre 2a. Bom, eu vou colocar aqui os valores dos coeficientes a, b e c, tá bom? Quanto vale o a? Menos 1. Quanto vale o b? 4 positivo. E quanto vale o c, que é o termo independente? Não aparece, se não aparece é 0. Menos b, 4, sobre 2 vezes o a. 2 vezes menos 1. Gente, olha que fantástico. Menos 4 dividido 2 vezes menos 1, menos 2. Menos dividido por menos dá mais. 4 dividido por 2 dá 2. Ó, xv igual a 2. Gente, matemática é fantástica, é linda. YV. O YV depende do XV, é AXV quadrado mais BXV mais C. Parece a forma da função quadrática geral, não é? Vamos lá.
Valor de A, menos 1, é negativo, coloca entre parênteses, vezes xv ao quadrado. Xv deu 2. 2 ao quadrado. Mais B, 4, vezes xv, 2, mais o C. Quanto vale o C? 0. YV igual 2 ao quadrado, 4. Menos 1 vezes 4, menos 4. Mais 4 vezes 2, 8. Moçadinha, quanto que é menos 4 mais 8? 4 positivo. Olha que bacana. Portanto, quais são as coordenadas do vértice? XV, 2, YV, 4. Certinho, galera? Muito bom. Pessoal, terminamos a aula de hoje. Atenção, para casa, vocês farão, os exercícios. Vamos colocar aqui. Vocês vão copiar agora toda a explicação, fazer todas as tabelinhas, os gráficos, tá? Então, para casa, teremos o quê? O exercício 1, apenas o exercício 1, da página 264. Tudo bem? Para casa. Copiar e responder. Tudo bem, gente? Preste muita atenção. Sempre nas videoaulas eu falo e o aluno vai lá no meu privado perguntando a mesma coisa. Ou seja, o aluno não assiste toda a videoaula. Galera, isso aqui é muito importante. Eu poderia muito bem só fazer a escrita para vocês num papel, fotografar, mandar para vocês copiarem e aí vocês lendo, vocês teriam que se virar. Mas não, eu estou aqui explicando, estou gravando, explicando teoria, fazendo resolução de exercícios, tudo para nos aproximar mais da realidade da sala de aula presencial, tá bom? Então, para casa, copiar todas as explicações, copiar e responder os exercícios. Até que hora vocês têm que me mandar essas fotos? Até as 22 horas de hoje. Deu 22 horas, encerro o grupo, eu fecho o grupo e não aceitarei mais as atividades, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.